Oi, gente, eu sou Yasmin, sejam bem-vindos ao canal Literarte. Hoje vai ser o primeiro vídeo do quadro Litera Papo, que é um vídeo onde a gente vai bater um papo de forma mais íntima aqui, eu, você, eu. E hoje eu vou contar pra vocês a minha trajetória como leitora, como que começou tudo e como meu gosto literário foi evoluindo, como eu sempre fiz pra ler, enfim. E roda a vinheta pra gente começar. Então, gente, a minha trajetória como leitora começou, eu acho que bem antes dos meus 10 anos de idade, mas foi a partir dos 10 anos que eu tenho mais, assim, mais lembranças, né? Porque antes disso a gente é bem pequeno, mas eu sempre lembro da minha mãe me entregando livros e eu lendo. Obviamente eu lia os livros da escola que eles passavam, os extras, eu sempre li, nunca deixei de fazer esses trabalhos. Aos 10 anos de idade foi, assim, um marco na minha vida de leitora, porque eu nunca me esqueci desse dia que eu ganhei de presente de Natal Poliana. Meus pais me deram essa edição aqui, ela não é assim com essa, como é que chama isso aqui? Espiral. Ela era uma edição normal, assim, capa comum, só que aí por conta do tempo, né, gente, que vai se desgastando, a gente acabou colocando esse plástico aqui pra poder deixar ela mais protegida. Eu até escrevi, minha mãe tem a dedicatória, obviamente, e eu até escrevi meu nome, assim, Yasmin Braga, e coloquei coraçõezinhos. Eu desenhei aqui um pouquinho, colocando uns corações e falei que entendi o jogo do contente. Ai, gente, eu amo tanto essa história. Foi algo assim que me marcou profundamente, porque conhecer uma garotinha que lia também e que era tão positiva, alto astral, que gostava de espalhar amor por aí, sabe? Eu sempre quis ser muito igual a Poliana. É muito difícil ser igual a Poliana, tentar jogar o jogo do contente, mas enfim. Esse foi um grande marco na minha vida de leitora. E, obviamente, logo depois que eu terminei de ler Poliana, eu pedi o Poliana Moça, que tá em algum lugar na minha estante. Eu procurei, não achei. Mas Poliana Moça também foi um livro maravilhoso. E, a partir de então, minha mãe falou assim, ué, você quer mais livros e tal? Eu obviamente, sempre respondendo sim, sim, sim. Então, ela me levou no sebo. E aí, a gente comprava uns 3 livros, mais ou menos, ou 2. E aí, eu levava pra casa, eu lia eles. E depois, a gente voltava pra trocar por outros. Então, ela comprou só uma vez 3 livros e eu sempre ia, voltava lá e ficava trocando. Eu acabei pegando a série Poderosa, que é uma série de fantasia, assim, a menina pré-adolescente. Ela descobre que tem poderes, e aí é o dia a dia dela de pré-adolescente. E eu me identifiquei, assim, total. E entrando assim na adolescência, acho que lá pelos 13, 14 anos, não me lembro direitinho, mas eu tava entrando na adolescência e minha mãe pegou, assim, uma pilha de livros sobre HIV, sobre drogas, sobre alcoolismo. Ela pegou esses livros, assim, com histórias mesmo, tipo literatura, sabe? Não é autoajuda. E aí ela me entregou e como eu sempre fui dessas que, me deu, eu leio, pronto. Li todos os livros, acho que eu tenho até alguns aqui ainda. Minha mãe, eu acho que ela já tinha lido esses livros porque, apesar de ter um tema pesado, não foi explícito, não mostrou tudo, sabe? Mas me fez perceber que eu não deveria seguir por aquele caminho. Então eu acho que foi uma boa ideia da minha mãe. E aí a gente vai chegando na fase Crepúsculo. Quem não teve essa fase Crepúsculo, né, gente? Acho que eu tinha 14, 15 anos. E aí eu fui com a minha melhor amiga assistir Crepúsculo no cinema. Ela falou que era de vampiro, eu vi a capa do filme. Se eu não me engano, era parecido com essa? Eu não me lembro. E aí, eu vi aquele filme e eu falei assim, não quero ver, porque vampiro. E nessa época, eu não gostava de terror, de coisa com violência, coisa com sangue, eu não suportava. E aí, eu achava que ia ter tudo isso, que ia ser algo de terror, mas aí a gente entrou na sala de cinema e eu fiquei apaixonadinha no Edward. E eu amei a história, eu fiquei, gente, eu preciso ler esses livros. E aí eu pedi pra minha mãe, eu acho que no mesmo dia, e ela me deu o primeiro, que é o Crepúsculo. E assim que eu terminei esse, já pedi os outros, então ela já me deu tudo de uma vez. Eu devorei os 4 livros de Crepúsculo. Surtei também, indo no cinema assistir os filmes. Ai, foi uma fase muito gostosa. Depois disso, eu procurei ler mais livros com vampiros. Então eu comecei aquela série Academia de Vampiros, nessa época. Também li aquele Sussurro, Hush Hush, que é de anjos, né? E Fallen também, livro de anjo. Eu tava meio que viciadinha. Quero livro de anjo, quero livro de vampiro. E eu só tava nessa vibe mesmo. E eu nem tinha percebido que eles eram fantasia. Foi algo assim,
sabe, inconsciente. Eu simplesmente falei, eu quero ler esse tipo de livro. E fantasia é o meu gênero favorito. E eu fui nesse ritmo sem perceber. E um pouco depois disso, eu fui entrando no ensino médio, né, gente? Ensino médio, vocês sabem, a gente tem que focar nos estudos. E acabou que eu não tinha muito tempo, assim, pra leituras, lazer. Eu acabava lendo, obviamente, livros da escola e livros que eu queria. Mas era assim, eu acho que 2 no ano, 3 no máximo, assim, porque eu ainda tinha que dividir meu tempo entre estudar pra escola e também cuidar da minha conta no Neopets. Mas Neopets é um site de bichinhos virtuais, tipo Tamagotchi, mas vai muito além disso. E também cuidar do meu fake no Orkut. Então eu tinha o fake no Orkut pra cuidar, que eu tinha o fake da Ashley Tisdale. Então tempo de ler, quase nenhum. Mas foi lá pelo 3º ano do ensino médio que a minha amiga Mari, ela me emprestou um dos livros que ela estava lendo ali na época, que era um romance de época e pasmem, eu nunca tinha pegado romance de época na vida e ela me emprestou. E eu devorei o livro durante as aulas de física, aulas de química, matemática. Por isso que eu fui muito mal, né, Yasmin? Fui bem mal, notas baixíssimas, mas acontece, né? E é esse livrinho aqui, gente. O meu primeiro romance de época, Liberte Meu Coração, da Meg Cabot. É um divertidíssimo livro, é bem leve e gostoso. Ai, gente, maravilhoso. E aí, no comecinho da faculdade, no primeiro semestre, eu conheci uma amiga, que é a Tainara, e ela comentou que tava tendo no cinema um filme Jogos Vorazes. E eu pensei, nossa, vai ser igualzinho aqueles Jogos Mortais. Eu não tinha assistido Jogos Mortais, mas eu sabia que era de sangue, tortura, essas coisas. Então eu tava assim, eu não sei se eu quero. E aí ela me contou, assim, a sinopse e falou pra eu ir assistir com ela. Eu saí da sala de cinema apaixonadíssima nesse filme, nessa história, no Pita, na Katniss. Ai, gente, eu amo muito Jogos Vorazes até hoje. E, obviamente, depois que eu assisti o filme, eu fiquei louca no livro. E aí, eu comprei o box de Jogos Vorazes no Submarino nessa época. E, gente, nossa, meu amor por Jogos Vorazes só aumentou cada vez mais. Eu acompanhei todos os filmes e, obviamente, eu li os livros, o Em Chamas e o terceiro, antes de estrear os filmes. E, foi surto atrás de surto. E ano passado, em 2020, eu consegui reler essa trilogia e reassistir os filmes. Então, foi algo muito especial. Eu esqueci de mencionar que antes da escola acabar, durante a escola, né, no ensino médio mesmo, eu peguei pra ler Harry Potter, Percy Jackson, A Seleção. Esses livros hypados do momento, né, naquela época, eram esses livros. Eu lembro que eu li Feios também nessa época, Divergente. Eu li tudo nessa época, porque eu tava, procrastinando as coisas da escola. E aí eu lia. Então, pra vocês terem uma noção, gente, a Yasmin leitora nunca se colocou numa caixinha ali, tipo, essa é uma leitora que só lê romance, essa é uma leitora que só lê tal coisa, sabe? Eu nunca enxerguei a literatura dessa forma. Se eu leio fantasia e eu leio outros gêneros, sabe, vai ser esquisito. Não. Eu sempre me libertei, assim, dessas amarras, que as pessoas gostam de colocar rótulos, né? Tipo, eu sou leitora assim, eu sou leitora assim. Mas, gente, obviamente, minha paixão, assim, o que eu mais me identifico é fantasia e romance, assim, no geral. Eu sempre me identifiquei com esse lado. Primeiro, porque me ajuda a esquecer da vida real. É algo que tira da realidade, você surta e... sempre tem novos mundos a descobrir, grandes aventuras, e por isso que eu amo tanto fantasia. Mas eu cheguei a ler autoajuda e eu nem sabia que era autoajuda na época. A minha mãe, ela sempre teve muitos livros aqui em casa, então eu cheguei a ler alguns romances espírita, porque minha mãe lia bastante Zíbia Gasparetto. Então tinha aqui, né, tá parado ali o livro, né, vamos ler. Aí eu lia. Sidney Sheldon, eu comecei com meu amor por Sidney Sheldon nessa época. Minha mãe me deu Se Houver Amanhã, que é um livro que ela leu na adolescência dela, que é um livro que eu já indiquei aqui no canal pra vocês. E, além de ter lido ele, eu li Augusto Cury, aquele Vendedor de Sonhos. Meu pai tinha alguns livros dele aqui. E aí eu peguei, era um livro curtinho, li também. E esse filme Vendedor de Sonhos, ele saiu na Netflix ano passado. E eu fui assistir e eu lembrei da história. Na época que eu li, eu fiquei... que história maravilhosa! E aí foi durante a faculdade mesmo que eu comecei a conhecer o BookTube, né, que é o universo literário no YouTube. E eu comecei a assistir vários canais literários, inclusive alguns que nem as meninas já deletaram o canal, nem existe mais hoje. E aí eu peguei dicas de vários canais, eu anotava, gente. E ficava ali, na Submarino, na Americanas, atualizando, assim, o carrinho. E eu pedia pra minha mãe comprar alguns pra mim, né, nessa época, antes de eu começar a fazer estágio da faculdade. E ela comprava, mas ela comprava, assim, uns 3, 4, 5 no máximo. Só que assim que eu comecei a fazer estágio na faculdade, começava a chegar 30 livros de uma vez aqui nas Black Fridays da vida. E também tinha aquela promoção da Saraiva, né, que é o Dia da Mulher. Gente,
a Saraiva colocava tudo pela metade do preço mesmo. Se tinha um livro lá de R$60, ele caía pra 30. Se era 20, caía pra 10. Se era 10, caía pra 5. Gente, era uma loucura. Então, nessa promoção da Saraiva e na Black Friday, chegou aqui vários livros. E a minha estante dos sonhos é a estante onde eu vou pegar e vou ter só meus livros favoritos ou aqueles livros que eu quero reler, sabe? Tipo, Jogos Vorazes é um favorito, eu quero reler no futuro, né? Porque eu tenho certeza de que eu vou enxergar a história completamente diferente. E aí, quando eu reler e não gostar mais, eu posso me desfazer tranquilo. Eu não tenho esse grande apego com livros que não são favoritos, só com os favoritos. Mas assim que acabou a faculdade, assim, foi um fim, né? Formada em Direito, o que eu fiz... Você se desespera, né? Não sei se você já formou na faculdade, mas é um desespero porque você fica, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer da minha vida. E aí, pra quem forma em Direito, é o AB que existe, né? Esse é o próximo passo, passar na OAB. Então, no primeiro ano de pós-faculdade, eu fiquei o tempo inteirinho lendo. Tanto que eu consegui chegar no número de 165 livros lidos. Eu fiquei, assim, bem chocada com esse número na época, mas, primeiro lugar, eu não tava fazendo nada, não tava trabalhando. Acho que eu nem tava indo na academia direito nessa época. E eu não passei no OAB, caso estejam se perguntando. Eu fiz a OAB 3 vezes, e as 3 vezes eu tirei 39, 38, 39. E precisa de 40 pontos pra você passar. Então, assim, e na verdade, gente, Direito não é um curso que eu me identifico 100%, sabe? Eu fui perceber isso depois que eu terminei e agora eu tô fazendo publicidade, propaganda e estou gostando. Foi nessa época, assim que eu formei na faculdade, no mês seguinte, eu já criei um Instagram literário, que é o Blog Literarte. Eu escrevi Blog Literarte porque eu queria ter um blog mesmo. E aí eu comecei com o blog, só que esse blog durou acho que uns 3 meses, 4 meses no máximo, porque dá muito trabalho cuidar de blog, de Instagram. E nessa época... Logo nesse primeiro ano aí, pós-faculdade, eu já queria criar um canal no YouTube. Eu sempre fui muito tímida. Na verdade, eu sempre me coloquei nessa caixinha de tímida, mas conversando com a minha terapeuta, eu percebi que, na verdade, eu nunca fui tímida. As pessoas que me rotulavam e eu achava que eu deveria ficar encolhida e aceitar esse rótulo, né? Então, estou me descobrindo muito com o tempo e eu percebi que, na verdade, eu não tinha vergonha de fazer vídeo pra internet, eu não tinha vergonha de colocar a cara ali no Instagram, sabe, conversando. E foi aí, gente, que eu comecei com o Instagram literário. E depois que eu comecei com o Instagram, gente, eu li absurdamente mais. Tanto que eu falei 165 livros. Mas essa é a minha vida literária. Depois que eu entrei no Instagram, eu comecei a conhecer muito mais de vários gêneros. E aí eu me arrisquei. Até hoje, gente, eu me arrisquei em todos os gêneros literários. E quanto ao nome Literarte, que me perguntam bastante também, eu decidi esse nome. Minha irmã, na verdade, ela me ajudou a decidir esse nome, porque eu amo literatura, amo música, amo filmes, né, cinema. Então eu amo essas essas 3 formas de arte. Né, literatura, cinema e música são minhas paixões, sabe? Eu não vivo sem música, eu escuto música toda hora. Filme, então, gente, ano passado eu assisti 100 e tantos filmes. Então, pra vocês terem uma noção, eu falei Literarte justamente por isso, pra englobar todos os meus amores. E essa foi a minha história aí de leitora. Hoje em dia ainda continuo com fantasia e romance, mas eu leio de tudo. Se você for no meu Scooby, vai ver que lá tem uma variedade enorme de gêneros. Eu acabo me arriscando sempre em vários gêneros e eu acho saudável isso, conhecer. Porque não tem como você falar que não gosta antes de você conhecer, né? Igual quando a nossa mãe fala sobre comer verdura quando você é mais novo, né? Tipo, uai, como que você tá falando que não gosta da verdura se você nunca comeu? É a mesma coisa. Eu só queria fazer esse vídeo mesmo pra poder mostrar pra vocês meu background, né, os bastidores da minha vida, como que foi tudo em relação a Yasmin leitora, como que eu fui me descobrindo e conhecendo esse universo maravilhoso. E meu objetivo hoje em dia, tanto que com esse canal quanto com o Instagram, né, que eu tenho também bem ativo, é espalhar esse amor que eu tenho, né, por essas 3 formas de arte, especialmente sobre os livros, né, que é algo que, não sei, exala muito mais esse amor sobre os livros. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e também deixe nos comentários outro tema para um vídeo desse, tipo Literapapo, sabe, onde eu venho, bato um papo com vocês, a gente conversa um pouquinho. Deixa aí também nos comentários o que você achou da minha trajetória de leitora, como que foi a sua trajetória, qual foi o primeiro livro, assim, que você lembra de amar e querer ler cada vez mais, né? Igual foi comigo com Poliana. Então, é isso, gente. Obrigada. Um beijo.